plano em turno extra ou plano em subcontratação, não importa. Aqui você já tem o plano montado. Então você tem os valores ali em unidades, né, para cada trimestre, tá? E nós temos aqui os departamentos dentro da empresa, um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo, tá? Lá no slide tem um exemplo até maior, né? Que eu diminuí só para explicar isso aqui, tá? Mas lá vocês vão dar uma olhada lá, vocês vão ver que é tranquilo. Então, como que eu vou calcular em função do tempo que eu tenho disponível, né? Para cada departamento, né? Então eu tenho aqui qual o tempo que cada departamento gasta, né, para produzir uma unidade de determinada família de produto, né? Então o departamento de usinagem aqui vai gastar 0,3 horas para produzir uma unidade de produto da família 1, 0,4 horas para produzir uma unidade de produto da família 2, né? E assim sucessivamente. O objetivo é a gente calcular quanto que cada departamento gasta, né? Quanto que ele vai precisar gastar de tempo para produzir todo o plano que foi montado, tá? Então aqui, por exemplo, o departamento de usinagem, ele vai gastar X horas para produzir uma quantidade de unidade de produtos das 3 famílias de produto, tá? Então, o que a gente vai fazer é pegar a quantidade de horas por unidade e multiplicar pela quantidade de produção que eu preciso realizar. Bem tranquilo, tá? Isso vai ser feito para todos os departamentos, tá? E para todas as famílias de produto. Então, para você achar no primeiro trimestre, né, no departamento de usinagem, quantas horas eu preciso? Qual é a capacidade produtiva, né, que a gente chama de balanceamento da capacidade produtiva. Então eu preciso saber, né, quanto que eu preciso. Por quê? Porque eu estou com o meu plano montado, eu preciso ter essa visão, né, de qual é a minha capacidade, porque eu tenho que saber se eu consigo, né, atender essa produção. Porque se eu não conseguir atender, eu tiver uma capacidade menor, eu vou ter que adquirir mais máquinas ou mais funcionários para poder executar esse plano, tá? Então é bem fácil, né? Como é que se calcula, né? É o somatório, né? Vai ser o somatório do tempo padrão multiplicado aí pelas unidades do plano de produção. Então isso aqui eu chamo de tempo padrão, tá? Que é a quantidade que eu gasto em horas para cada unidade produzida. Então, a família 1, o setor de usinagem gasta 0,3 horas por unidade, multiplicado por 230, que é da família 1. 230 unidades, mais 0,4 horas por unidade, vezes 450 que eu preciso produzir, né? Que o plano de produção é um plano, né? Isso ainda vai ter que ser executado. Mais 0,5 horas por unidade vezes 400.
Coloca lá. Quanto é que dá aí, pessoal? Faz aí. 449 horas é o que eu preciso no departamento de usinagem para o primeiro trimestre, para que eu possa atender o primeiro trimestre. Então eu tenho que ir lá no meu departamento de usinagem e ver se eu tenho capacidade suficiente para atender esse plano. Vamos supor que no meu departamento de usinagem eu só tenho 400 horas disponíveis. Eu vou ter que ter ações para poder atender essa demanda, né? Esse plano de produção que foi montado. Ou seja, eu vou ter que suportar, né? Ou, se eu tenho 500 horas, por exemplo, eu vou ter capacidade ociosa, tá? Então eu tenho que ter essa visão aqui, tá? Isso vai ter que ser feito para todas as famílias, né? Então, o departamento de usinagem, depois eu vou pegar e vou encaixar o segundo trimestre, né? Fazer a mesma coisa, né? Multiplicar 0,3 vezes 230, mais 0,4 vezes 450, mais 0,5 vezes 400. Daí assim sucessivamente. No exercício que eu vou passar para vocês vai estar mais fácil, porque vai ser uma família somente que vocês vão fazer os cálculos. Então é mais fácil, tá? Vai direto. Não captou. Não vai ter todo esse trabalho. Não captou, aí, não captou. tá? Igual na prova, né? Isso, igual na prova. Agora foi. No fim das contas, pessoal. Mas aqui, pessoal, vocês falaram que deu 449, vocês fizeram o cálculo? Fiz, mas deve ter feito errado pelo que você está falando. Não, tá certo. Então aqui, eu vou completar o quadro, né? Tá? Porque agora não tem necessidade de ficar. Eu vou precisar de 1.824 horas disponíveis durante todo o ano, né? Para atender esse plano de produção do departamento de usinagem, né? Elton, nesse caso aí, como você falou, se a usinagem tivesse disponível só 400 horas, né? Você fez 449, aí a única forma de você resolver esse demora extra ou... Você pode ser uma falta de um maquinário, por exemplo. Você não tem maquinário suficiente para... Demora extra resolveria. Mas isso o problema traz, né? O problema não chega nesse nível de detalhe, mais simples do que você pensa, tá? O que eu estou falando é a situação real, né? Tá? Você monta um plano de produção, mas você tem que fazer uma análise, né? Análise da sua capacidade, né? Que é o que está aqui. Você vai fazer uma análise. Eu consigo atender esse plano de produção que eu montei? Né? Então isso aí tem que ser feito, tá? No geral, as empresas vão, se você seguir todo aquele roteiro, né? Você tem lá planejamento estratégico. O que você precisa do planejamento estratégico? Você vai precisar de previsão de demanda, né? Planejamento de capacidade. A partir daí, você tendo isso, você vai gerar um plano de produção. Esse plano de produção ele tem que ser viável, né? Então ele vai ser testado. Aí você vai fazer as simulações, né? Que foi o que eu mostrei na semana passada. Eu dei praticamente ali só 2 exemplos. Um exemplo que você trabalha com cadência constante, que é a produção constante ao longo do tempo, e aí você trabalha com estoque e você pode postergar entregas, né? Não foi isso que a gente fez semana passada? E depois, uma outra situação que você não poderia postergar entregas. Você tem que atender a demanda, só que você tem variações, você pode variar a sua capacidade, né, de recursos em cada período, que é ou subcontratando ou
colocando lá turno extra, né? Produção em turno extra. Então aí você tem os custos de cada um, aí você vai pegar, ali a gente só teve duas situações, mas na prática as empresas elas fazem várias situações. Dentre essas situações você vai chegar no menor custo total. Vai ser, aqui na maioria das vezes, é que a empresa escolhe que é o menor custo total, né, de plano de produção. A partir daí, a próxima etapa é o quê? Analisar a capacidade. Para me analisar a capacidade, eu preciso de ter o quê? Primeiro, qual é meu tempo disponível? Ou o meu tempo padrão, né? Para cada departamento. Então aqui é um exemplo. Você pode ser outro exemplo, né? Um outro negócio que não envolva isso aí. Pode ser até um hospital, né? Aí você tem lá o departamento tal, você pode processar X pessoas por dia naquele determinada área, né, do hospital. Aí você faz seu plano de produção, né? Sabendo que hospital a gente não pode negar atendimento, né? É aquela situação de capacidade infinita, né? Que a gente viu ali em aulas passadas, né? Mas você faz o seu plano de produção também, tem que ter. Então, às vezes você tem que ampliar uma área, porque aquela região, aquela cidade aumentou a população, né? E aí você precisa readequar. Então, para o próximo ano, você fez seu plano de produção de atendimento de pacientes, beleza, você fez, né? Mas no outro ano você vai ter que aumentar. Por quê? Porque determinado setor ali não consegue mais atender. Então, quando eu fizer a minha análise de capacidade, eu não consigo atender. Então, eu tenho que ampliar aquilo ali, ou comprar mais maquinário, colocar mais leitos, né? E por aí vai, tá? É isso, pessoal. Vamos fechando aqui. Eu tenho aí todos os departamentos, né, com os tempos necessários para cada um para que possa as 3 famílias de produto, né, dos planos de produção montados nas 3 famílias de produto serem atendidos, tá? No exercício que a gente vai trabalhar, você vai trabalhar com uma família que você vai montar em função das restrições que tem ali, ou das premissas, né? E depois você vai fazer essa análise de capacidade aqui.